Boa tarde a todos. Então, meus amigos, dando continuidade ao nosso encontro da tarde de hoje, caiu para nós o tema hoje, a visão espírita sobre o suicídio. Já que estamos no mês setembro, Setembro Amarelo, onde é feito um trabalho mais profundo sobre o suicídio, que infelizmente é algo da saúde preocupante no mundo inteiro. Então, meus amigos, eu peguei aqui alguns dados da Organização Mundial da Saúde, e esses dados já têm 4 a 5 anos, não são tão atuais assim, mas já são preocupantes, né? O suicídio é um dos maiores problemas da saúde de todas as nações. Entre 800 mil a 1 milhão de suicidas acontece ao ano, uma morte a cada 40 segundos. E a cada 2 segundos, uma tentativa e mais 20 pensam em suicídio. É a segunda causa de morte violenta no mundo inteiro. Entre jovens de 15 a 29 anos. Então vejam como é preocupante isso. Jovens de 15 a 29 anos. Na flor da idade, como diziam nossos avós, os jovens pensam em tirar a sua própria vida. E o Brasil está em 8º lugar. Estava, em 8º lugar, talvez hoje até esteja em menos o lugar. Mais de 11.800 mortes por ano. Fatores que levam ao suicídio, fatores de transtorno mental, de humor, depressão, bipolar, esquizofrenia, enfim, transtorno de personalidade. E várias outras coisas, O grande apego ao materialismo e a grande distância dos nossos jovens do lado espiritual, apegados apenas às coisas materiais. Então, meus amigos, isto é muito preocupante. A gente acha que isso acontece lá longe, mas não. Acontece muitas vezes bem pertinho de nós. Um dos meus filhos é bombeiro e uma vez por semana ele atende um caso de suicídio, tentativa ou morte. Então é aqui em Canoas, gente. Então, pensando isso no mundo inteiro, a gente vê aonde vai parar. Então, pensando, nós temos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras básicas da doutrina dos Espíritos, no capítulo 5, onde fala dos bem-aventurados aflitos, onde Jesus nos coloca que os aflitos busquem a Ele. No item 14, fala-nos sobre o suicídio e a loucura, E ele começa nos dizendo, sobre a calma e a resignação, coisa que nós não temos. Mas antes eu vou ler para nós, no Livro dos Espíritos, que é a primeira obra codificada por Kardec, Perguntas e Respostas, onde Kardec pergunta aos espíritos, porque essa doutrina foi ditada pelos espíritos, Pergunta 944, Livro dos Espíritos. O homem tem direito de dispor da sua própria vida? Não. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão a essa lei. Então, quando nós vemos nos mandamentos, entre os 10 mandamentos, não matarás, não matarás ao outro e nem a nós mesmos. Então, tirar a nossa vida, que é um presente de Deus, uma grande oportunidade, a reencarnação, é algo muito grave. E quando nós transgredimos as leis da terra, nós já temos consequências. Imaginemos transgredir as leis divinas. O suicídio não é sempre voluntário, a pergunta. O louco que se mata não sabe o que faz. Isso quer dizer que uma pessoa que tem uma deficiência mental grave, uma esquizofrenia, ela tira a sua vida, mas ela não tem consciência, É grave, mas é amenizado dentro da lei de causa e efeito. Questão 945. Que pensar do suicídio que tem por causa desgostos da vida? Insensatos. Porque não trabalhavam,
a existência não seria uma carga, né? 946. Que pensar do suicídio que tem por objetivo escapar às misérias e às decepções do mundo? Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aqueles que sofrem e não aqueles que não têm nem força nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes aqueles que as suportam sem murmurar, porque serão recompensados. Infelizes, ao contrário, o que esperam sua salvação. Em sua impiedade chamam por acaso fortuna, ou a fortuna para servir sua linguagem. Podem, com efeito, lhes favorecer no instante. Então, o que quer dizer isso, meus amigos? Que o suicídio, né? A pessoa, quando se suicida, ela quer cessar um sofrimento, cessar uma dor. E no mundo que nós estamos de provas e expiações, quem não tem dificuldades? Quem não passa por problemas? Todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós somos, muitas vezes, muito insatisfeitos com a vida que se apresenta para nós neste momento. Mas se nós estamos aqui hoje, num planeta de provas e expiações, é porque em outras existências usamos mal o nosso livre-arbítrio. Nos equivocamos na caminhada, ou seja, prejudicamos o próximo, consequentemente prejudicamos a nós mesmos. Então temos hoje, nessa encarnação atual, mais uma oportunidade, por misericórdia divina, de reparar débitos em relação ao próximo, em relação a nós. Porque tudo que nós fizemos ao outro, de negativo, o primeiro prejudicado somos nós mesmos. Como ao contrário também, se fizemos coisas boas ao próximo, nós somos favorecidos também. Porque tudo que nós fizemos ao outro passa pela nossa ideia, pelo nosso cérebro, pelo nosso pensamento. Então, antes de chegar ao outro, passa por mim. E me deixa marcas boas ou ruins, dependendo da atitude em relação ao próximo e a mim. E tirar a minha vida, porque eu estou incomodado, porque as coisas não estão acontecendo como eu quero. Isso aí é falta de coragem, como diz aqui. E eu vou ter que responder a essa lei, porque eu vou tirar a minha vida. Sem contar, gente, a decepção que essas pessoas têm quando tiram a sua vida, quando chegam do outro lado, porque viram que não morreram. Porque nós somos espíritos imortais. Aqui fica a matéria, fica o corpo, mas a essência nossa vai igualzinha como nós somos. E a pessoa tirou a sua vida para sanar um problema, uma dificuldade, e chega do outro lado e vê que não morreu, que continua tudo igual, ou melhor, fica pior a coisa. Aqueles, mas eu tirei minha vida porque eu me senti só, meu marido partiu, morreu, minha mãe, meu filho, eu tirei minha vida, eu quero me encontrar com o meu amado. Pura ilusão, gente. Aquele que tira a sua vida não se encontra de imediato com seus amados. Porque seus amados vão estar numa outra vibração espiritual. E ele vai demorar um bocado para conseguir encontrar os seus amados. Então, mais um sofrimento. E vai ficar apegado àquele corpo que ele tirou a vida. Porque quando nós reencarnamos, nós precisamos da matéria, do corpo. E esse corpo tem fluido vital para viver. E esse fluido vital tem um tempo para cada um de nós. Exemplo, se eu vim para viver 75 anos nessa existência, lá pelos 40 eu resolvo tirar a minha vida, eu tenho 35 anos ainda de fluido vital. Então eu vou ficar apegado àquela matéria, queira ou não. Eu vou ficar sofrendo aquele minuto que eu tirei a minha vida, como uns tiros na cabeça, no coração, ou um veneno, eu vou ficar ali sofrendo. E depois terá outras consequências. É claro que cada caso de suicídio é um caso diferenciado. O que levou a causa, aquilo ali, é pesado na balança, porque a justiça divina é perfeita. E as leis são perfeitas. Um exemplo, se existe um
um segurança, que ele faz a segurança de alguma pessoa, né? Ele é o guarda-costas, né? Vai acontecer, dar um tiro naquele que ele está protegendo, ele se atira na frente para proteger o protegido. Ele não quis se matar, mas ele está cumprindo a tarefa daquele neste momento. Então são coisas que são diferentes. Então cada caso é diferente. Mas uma coisa nós devemos lembrar, que todo aquele que tira a sua vida precisa muito das nossas orações. Porque ele está mais perdido do que ele estava aqui. O sofrimento dele é maior do que quando estava aqui. Depois nós temos na questão 957, que fala das consequências daqueles que tiram a sua própria vida. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? As consequências do suicídio são muito diversas. Não apenas fixadas e, em todos os casos, são sempre relativas às causas que o provocaram, o que eu acabei de falar. Mas uma consequência a qual o suicida não pode fugir é o desapontamento, também o que eu acabei de falar. De resto, a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns expiam a sua falta imediatamente, outros em uma nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Isso quer dizer o quê, gente? Quando nós morremos ou desencarnamos, se o suicida tirou a sua vida com um tiro na cabeça, ficou lesado no seu perispírito, que é o corpo espiritual, que molda a nossa matéria para uma nova encarnação. Então ficou lesado. Então, numa próxima encarnação, ele vai vir com uma deficiência naquela parte que ele lesou. Então, a forma que vai fazer o seu corpo da matéria vai vir com uma deficiência. Então, se der o tiro na cabeça, pode vir com um problema sério mental. Ou poderá, durante o percurso da vida, aparecer um tumor ou algo assim. Se foi o coração, virá com uma deficiência, uma doença crônica naquela parte. E hoje, atualmente, nós vemos tantos pequenos encarnando com deficiência. Deficiência das mais variadas deficiências mentais, né? Autismo, síndrome de Down e várias outras coisas acontecem nesse sentido, né? Então, cuidado também que nós estamos lesando para próximas encarnações. E às vezes a lesão é tão grávida que não vai ser apenas numa encarnação que eu vou precisar recuperar o meu perispírito, vai ser várias encarnações. Porque a gente já vai vir também com a tendência ao suicídio. E nós temos, dentro da nossa literatura, várias explicações e histórias contando sobre isso. Que a pessoa vem e tenta o suicídio 3, 4, 5 vezes. Cada vez que ela reencarna, chega uma época da vida dela que ela se perturba, se perde e ela tira a sua vida novamente. Então ela se lesa mais uma vez. E às vezes ela se lesa tanto que vai demorar muitos séculos para recuperar o seu perispírito e ter uma encarnação normal, ou seja, voltar à essência normal do que é. Então vejamos essa gravidade do que é tirar a nossa vida. A observação mostra, com efeito, que as consequências do suicídio não são sempre as mesmas, mas a comum a todos na interrupção da vida, né? Então, meus amigos, encontramos depois, esse é no Livro dos Espíritos, encontramos depois o nosso Evangelho, né? No capítulo 5, que fala sobre suicídio e loucura, né? A loucura também, qualquer problema bipolar, esquizofrênico, pode ser consequência de suicidas. Pode ser, porque tem outras consequências também, né? Principalmente a culpa, né? Então, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que a calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então aqui, preservativo, ou seja, medicação contra
suicídio e loucura, calma e resignação. Como é que a gente vai ter calma e resignação no mundo que nós estamos hoje, nessa atualidade? Fé no futuro. Mas só acredita no futuro e fé no futuro quem tem uma espiritualidade. A doutrina dos espíritos nos mostra que somos espíritos imortais. Outras religiões ou filosofias também nos colocam que somos espíritos imortais, só que não nos explica muito. E a gente às vezes faz uma fantasia do que é essa imortalidade. Vou para o céu, vou para o inferno, vou ficar no meio termo, né? E a fé no futuro, que nos coloca aqui na doutrina dos espíritos, é que nós vamos encontrar no futuro o que nós plantarmos hoje. E que ninguém vai colher o que não plantou. E que cabe a cada um de nós fazer a sua plantação. E essa plantação é individual. Nos coloca aqui, que a comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Então, o que nós não temos força de suportar? As coisas que não são conforme nós achamos que deve ser. E nós estamos num mundo muito materialista hoje, infelizmente. E os nossos jovens, eles são atraídos pelo que a mídia coloca para nós. E a mídia, infelizmente, as propagandas, são muito materialistas. Além de dizer para todos nós que a gente tem que ser feliz de qualquer jeito. Quem é que pode ser feliz de qualquer jeito? É impossível. A não ser que possamos ter prazeres temporários. Porque confundimos muito hoje em dia também prazer com felicidade. Prazer é uma coisa rápida que passa. Agora, felicidade não. A felicidade é uma lucidez, é uma fé, é uma segurança que faz com que nós passemos por todas as dificuldades que teremos que passar com tranquilidade, com fé, com confiança, com resignação, com equilíbrio. Porque nós estamos, como eu já disse, no mundo de provas e expiações. E neste mundo de provas e expiações, nós temos aflições. E como diz mesmo neste capítulo do Evangelho, né? Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Ele diz que nos aliviará, mas não vai tirar as nossas dificuldades. Porque é com essas dificuldades, com este sofrimento em aspas, que nós estamos aprendendo e reparando algumas deficiências que nós temos. E, consequentemente, evoluindo para a vida eterna. Vida eterna. Então é isso que a doutrina nos coloca, por isso que esta fé e essa resignação nos acompanha. Porque todos nós temos dificuldades. Em todas as religiões, os pastores têm dificuldade, os padres têm dificuldade, nós espíritas temos dificuldade, porque é da vida, gente. Aqui nós não viemos aqui só para piquenique. De vez em quando podemos fazer e até devemos, mas não é só para isso. Continuando, né? Ocorre o mesmo com o suicídio, com exceção daqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, né? Nesses casos, né, existe atenuantes. E que pode chamar inconscientes, né? É certo que quaisquer que sejam os motivos particulares. Outro suicídio inconsciente que nós fazemos é quando nós usamos drogas, bebidas, drogas lícitas e ilícitas, mas que prejudicam a saúde, né? Então quando nós comemos demais, quando nós tomamos medicação demais, quando nós temos mau humor, quando nós irritamos demais, isso aí é um tipo de droga também, é um vício. Quando nós somos muito vitimizados, quando nós nos vitimizamos, achando que tudo que vem para nós é ruim, que nada está bom, quando nós não cuidamos do nosso humor, nós vamos estragando a nossa saúde, o nosso psique, e vamos ter doenças psicossomáticas, que vêm da mente e vai atingir o corpo. Quando nós guardamos mágoa,
quando nós guardamos ressentimento. Gente, o que é ressentir? É sentir novamente. E quantos de nós nos ressentimos? E ainda fizemos propaganda do nosso ressentimento. Porque nós vamos contar para o outro, nós botamos todos os detalhes. Ah, fulano fez isso comigo, e eu senti isso, e ele falou isso. Então nós sentimos toda a emoção negativa novamente. E às vezes não é para 1, 2, 3. Até das nossas doenças, nós fizemos isso. Nós contamos os detalhes da dor, do sofrimento, de todo o problema que nós passamos, e nós já estamos bem. Já fizemos a cirurgia, já está tudo legal. Mas nós fizemos toda aquela propaganda de sofrimento novamente, sem nos darmos conta. E isso são coisas que vão nos atrapalhando a nossa caminhada. Porque fica na nossa mente, nós registramos novamente. E tudo fica impregnado em nós, queiramos ou não, aceitemos ou não. Assim como sermos espíritos mortais, tem gente que não acredita que a gente é espírito. Hoje somos almas, estamos encarnados num corpo, então se chama alma, né? Mas quando morremos, o espírito vai e o corpo fica, daí se separa, né? Muda-se só o nome. Tem pessoas que não acreditam, mas queiram ou não, isso existe. E vão ter uma decepção do outro lado. Então precisamos buscar o conhecimento já desde agora para nos prepararmos até para o depois, para não sofrermos depois e não perdermos mais tempo. Porque do outro lado também nós vamos progredir e continuamos progredindo no mundo espiritual. E quanto mais preparados nós estivermos, melhor será para nós. Então não custa nada a gente deixar de olhar o WhatsApp, deixar de olhar o Face um pouco e ler algumas coisas boas. Deixar de olhar o Datena, né, de escutar aquelas tragédias todas, né? E olharmos umas coisas boas, positivas. Não que a gente tenha que se afastar do mundo das coisas que estão acontecendo, mas não precisa repetir aquela mesma notícia trágica 5, 10, 15, 20 vezes por dia, para ficarmos tristes novamente, deprimidos, e muitas vezes não podemos e não temos como fazer e como ajudar naquela situação. A incredulidade, as simples dúvidas sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes do suicídio. Então, ou seja, a não crença na vida futura e que nós somos espíritos imortais é um grande passo para nós tirarmos a nossa vida quando as coisas não estão boas. Ah, mas o doutor me disse, eu estou com câncer, o que adianta? Eu vou morrer daqui 1 ou 2 anos, 3 anos, eu vou tirar a vida agora. Só que você sabe o que aqueles 2, 3 anos, ou aquele 1 mês ou 2 meses, está esperando para você realizar na sua vida neste momento? Quem disse que você não vai se curar? A medicina está tão adiantada? Então, como é que nós vamos saber se realmente... Ah, mas o médico falou. Tudo bem, ele falou. Mas Deus... Será? Conheço muita gente que já passou por 2, 3 câncer e continua aí. Tem gente que nasce com um problema seríssimo de coração e está aí com 70 anos, se tratando, mas estão aí. Então, não cabe a nós fazer pré-julgamentos a nosso respeito ou a respeito do outro. A propagação das ideias materialistas, pois é o veneno que inocula em grande número o pensamento do suicídio. E aqueles que fazem seus apóstolos, né? Ideias materialistas, né? Os nossos jovens hoje estão se comparando muito. E nesta comparação com o outro, eles se acham para baixo. Porque a própria mídia faz isso, né? Ah, você não tem isso, então você é pior do que o fulano. Você não tem o tênis Nike da marca, né? O fulano tem. Por que o fulano tem e por que você não tem? Então, os nossos jovens, principalmente quando ele chega na adolescência, é muito complicado para ele. A gente chama de aborrecência, né? Não devíamos, né? Eu me arrependo hoje porque eu chamei já também de aborrecentes os meus, né? Agora já estão avelhecentes, já estão mais ficando velhos. Mas o jovem, quando chega naquela idade de 14, 15 anos, existe um conflito nele. Porque o corpo se modifica, os hormônios desabrocham. Ele não sabe lidar muito bem com aquilo.
E o espírito velho assume junto. Então ele não sabe bem quem ele é. Ele não sabe o que ele quer. E ele é muito influenciado pelo meio. Então é muito fácil para ele pender para qualquer lado. Ele vai pegar o lado que é melhor para ele. O lado bom, que não tem sofrimento, né? Se não precisar lavar a louça, não vou lavar, fica na pia. E a gente vai enlouquecer, porque na pia. Só que na cabeça dele não tem nada a ver. E na nossa tem tudo a ver, né? E a gente não lembra que a quantidade dele também não gostava de lavar louça. Só que nós era outro tempo, se a gente não lavava, a gente apanhava, né? Então, são coisas que a gente não pensa na hora. Mas na cabeça deles isso é muito grave. Então ele vai procurar lá na rua o meio daqueles que pensam igual a ele, e o mundo não está oferecendo lá grandes coisas lá fora. E aí ele se perde. E muitas vezes depois que ele se perde fazendo bobagem, ele se arrepende e não sabe como voltar atrás. E a única coisa que ele vê, acha que será melhor tirar a sua vida. Então vamos cuidar e observar muito aqueles jovens que nós convivemos, aquelas pessoas, pode ser filhos, netos, amigos, colegas de trabalho, porque a depressão está aí, gente, infelizmente. Segunda causa morte mundial, depressão. Diz que vai chegar a ser a primeira. E pela depressão a gente vai decaindo, que muitos dizem que é frescura e que não é frescura. Então, quando a tristeza se abate sobre nós, ou quando nós observarmos o nosso meio, alguém que está muito diferente, vamos tentar ajudar. Ou se nós sentimos uma tristeza, uma insônia muito grande, de repente, uma vontade de nada, uma falta de prazer por tudo, vamos procurar ajuda. Nós temos médicos, nós temos psicólogos, psiquiatras e temos o lado espiritual. Vamos tratar junto as três coisas. Vamos procurar, vamos ter amor por nós, amorosidade. Porque quando nós procurarmos a gostar de nós e valorizarmos esta vida presente, que é um presente de Deus, as coisas começam a amenizar. Porque nós vamos mudar algumas atitudes nossas. E o primeiro passo para nós sintonizarmos com o nosso Criador, que é o que nos dá força e coragem para continuarmos a caminhada com serenidade, com calma e com resignação, é Deus. E Deus está em todo lugar, inclusive dentro de cada um de nós. Não é em vão que ele diz, o reino de Deus está dentro de cada um de vocês. E ele está. Só que nós, individualmente, é que precisamos descobrir. Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Ele nos deu e ele respeita. Então ele espera por nós. Ele sabe das necessidades de cada um de nós. Mas nós precisamos aprender a ter a humildade de buscá-lo, de ir até ele. E ele está em todo lugar, em qualquer lugar. E a oração é o Wi-Fi do Pai. Então aproveitemos essa oportunidade que nós temos. E é de graça, gente. Não custa nada. Façamos o nosso evangelho no lar para purificar o nosso lar. Afastar dali influências negativas. Porque a depressão, todo deprimido, tem também junto o processo de obsessão, ou seja, espíritos com a mesma sintonia fazendo pressão sobre aquele indivíduo. E o suicida, quando ele tira a vida dele, ele está num processo de obsessão por subjugação. Ele faz aquele ato por impulso, só que depois que já fez não tem volta. Então nós precisamos nos preparar para o mundo que se apresenta hoje, um mundo bastante difícil, bastante conturbado. Mas aqueles que levam Deus do seu lado ou que estão do lado de Deus, que estão se preparando, eles têm a proteção. O seu anjo da guarda está sempre ali, mas respeitando a nossa vontade. Então, usemos e aproveitemos isso, meus amigos, porque nós precisamos nos lembrar sempre disso. E para encerrar, a Bíblia nos coloca o suicida, que é a gente mais conhecido de todos, que é Judas, né? Judas traiu Jesus.
E depois que ele viu a bobagem que tinha feito, ele se arrependeu e tirou a sua vida. Nos conta Humberto de Campos que quando Jesus foi crucificado, ele viu chegarem no momento da crucificação vários anjos que vieram acolher o Mestre. Vieram acalmar a sua dor, curar as suas feridas, lhe amparar. Vieram também olhar aqueles que colocaram Cristo na cruz, porque a lei de causa e efeito se faria. E de repente vem um anjo muito rápido, sozinho, solitário. Chega perto de Cristo e Cristo balbucia alguma coisa para ele. E ele sai novamente correndo. Era o anjo da caridade. E Cristo havia dito para ele que fosse acolher Judas. Então, se Cristo acolheu Judas e ele estava na cruz por causa de Judas, com certeza Cristo acolhe a todos os suicidas de alguma maneira, com sua justiça, que é amor e bondade. Que fique para a nossa reflexão. Obrigado pela atenção.